Questão de número 52. No instante t igual a zero, uma pessoa deixa cair a maçã 1 de uma ponte. Pouco depois, a pessoa joga a maçã 2 verticalmente para baixo do mesmo local. A figura mostra a posição vertical y das duas maçãs em função do tempo durante a queda até a estrada que passa por baixo da ponte. Aproximadamente com que velocidade a maçã 2 foi jogada para baixo. Então, nós temos aí um gráfico representando o deslocamento em função do tempo das duas maçãs. A maçã 1 vai ser representada pelo gráfico em verde, e a maçã 2 vai ser representada pelo gráfico em azul pontilhado. E é justamente a velocidade inicial dessa maçã 2 que a gente quer, visto que ela foi jogada, ela foi lançada na vertical para baixo, enquanto que a maçã 1 ela simplesmente foi solta. Então, sua velocidade inicial é zero. Nós temos aí o tempo de lançamento de cada uma das maçãs. A maçã 1, a gente vai, como a gente está considerando ela como sendo lançada em T0, então o gráfico dela parte ali do ponto T igual a zero, lá em cima. Enquanto que na questão não especifica quanto tempo depois a maçã 2 foi lançada, mas está especificado no gráfico ali. Você vê que o gráfico começa do t igual a 1 segundo. Então, ela foi lançada 1 segundo após o lançamento da primeira maçã. Mas, para isso, a gente tem que saber qual é a altura da ponte para a gente poder calcular a velocidade inicial dessa segunda maçã. E felizmente, nós temos um dado interessante, que é sobre a primeira maçã. Ela foi solta, então ela tem uma posição inicial, um movimento de queda livre. Então, dá para a gente descobrir qual é o deslocamento dela, ou seja, a altura da ponte em que ela está sendo solta, para daí, então, a gente usar o valor dessa grandeza para descobrirmos qual é a velocidade inicial da segunda maçã. Então, nós temos aí função horária no movimento acelerado, usando para queda livre. A posição final da maçã vai ser zero, né? Porque vai ser o chão. A velocidade inicial dela, zero, porque ela está sendo solta, então ela está partindo do repouso. Então, isolando aí a posição inicial, que é a altura da ponte, nós ficamos com 1/2 da aceleração vezes t quadrado. Tudo isso com o sinal negativo. Fazendo as substituições, né, que nós temos ali o tempo de queda da maçã 1, que é 2 segundos. Você vê aí no gráfico seguindo a linha em verde, né, que a linha, o eixo vertical representa o deslocamento e o eixo horizontal representa o tempo. Então, ela parte ali da altura máxima, chegando até zero, e com relação ao tempo, ela parte do zero até 2 segundos. Então, substituindo os valores, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, considerando o sentido em direção ao chão como sentido negativo do eixo y. Podemos eliminar ali aquele 2 no denominador, com um dos dois ali da operação de multiplicação, porque a gente vai ter 2 vezes 2, então dá para eliminar um deles ali. Lembrando que no rigor matemático isso não é certo, né? Fazer isso aqui, mas eu estou explicando por que é que a gente faz isso aqui. Então vai sobrar aí 9,8 vezes 2, que vai dar aí 19,6 metros. Então a altura é essa daí. A altura com que as duas maçãs vão cair, uma sendo solta e outra sendo jogada, é de 19,6 metros. A segunda maçã ela vai ser lançada, porém está sob o efeito de uma aceleração. Então, função horária do deslocamento para um movimento acelerado, onde a posição final, obviamente, vai ser o chão, e a posição inicial dela é a mesma da primeira maçã. Então, nós temos y0 igual a 19,6 metros. Porém, a gente tem o seguinte. No gráfico, a gente vê que ela foi lançada 1
segundo após a primeira maçã. E ali, ó, ela vai parar em t igual a 2,25 segundos, eu creio. 2,25 segundos. Que é a metade da metade ali, quando o gráfico vai atingir o chão. Então, nós temos que o tempo de queda da maçã vai ser considerado o tempo em que a maçã 1 foi lançado, menos o tempo que ela levou para atingir o solo. Então, nós temos o tempo aí, ó, de 1,25 segundos para atingir o chão. Então, esse é o tempo da maçã 2. E óbvio tem que ser menor, né? Porque ela foi lançada, a outra foi partindo do repouso. Substituindo esses valores na equação, nós temos o seguinte. Posição final é 0, que é o chão. A inicial é a altura da ponte, 19,6 metros. Mais a velocidade inicial, que é o que a gente quer descobrir, vezes o tempo de queda, 1,25 metros. Mais 1 meio da aceleração da gravidade, sentido em direção ao chão como sendo sentido negativo, por isso menos 9,8, vezes o tempo de queda ao quadrado. A gente vai resolvendo as potências, né, ali, vai dar 1,56, repete todos os demais termos. Resolve as multiplicações que estão envolvidas e as divisões que dá para se fazer. Então, nós vamos ter aí com 19,6 mais V0, 1,25 menos 7,66. Aí resolve aquela operação, dá para fazer 19,6 menos 7,66 e isolar a nossa variável de velocidade e passar o termo que a multiplica para o outro lado da igualdade como uma divisão. Então, nós vamos ter 11,92 sobre 1,25. E aí a velocidade inicial de lançamento dessa maçã fica como sendo de 9,6 metros por segundo ao quadrado, o sinal negativo, porque a gente adotou o sentido em direção onde ela está indo, como sendo o sentido negativo do eixo Y, que é em direção ao solo. Até a próxima questão.